Salve, salve, fofuras, amiguinhos e amiguinhas da internet, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Seguinte, hoje o papo é sobre o estado atual da produção. Tenho muitos amigos da música e quase todos viveram as mesmas coisas que eu e chegaram nas mesmas conclusões que eu. Então é por isso que eu quero expor aqui pra vocês algumas das minhas visões em relação a isso tudo, que eu acho que pode ser útil. Às vezes tem alguém aí precisando escutar isso da mesma forma que eu precisava ter escutado isso há 10 anos atrás. Mas vamos lá, eu tava fazendo aqui agorinha um arranjo de uma música e tive um bloqueio, não consegui achar uma solução, por isso que eu resolvi dar uma parada e vim aqui fazer esse vídeo para explicar o que tá rolando. Eu poderia muito bem, nesse momento que eu tive o bloqueio criativo, mandar o que eu já tinha feito até então para Suno e dizer assim, termina esse arranjo aí para mim, Suno. A Suno é uma dessas plataformas de inteligência artificial que roubou música do mundo inteiro e hoje em dia você digita meia dúzia de palavras lá e ela faz uma música para você na hora, né? Então eu poderia muito bem ter feito isso, virar produtor de prompt, como eu sei que tem muitos aí que são hoje em dia, e isso daqui não é uma crítica para aqueles que são, eu entendo o porquê que as pessoas estão o fazendo, mas eu queria colocar aqui um contraponto. A gente está num momento de banalização total da música, também por conta da IA, né? Há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo falando que o Spotify estava recebendo 20 mil músicas todo dia, e eu já achei aquilo absurdo. A última vez que eu vi tinha tipo 200 mil músicas por dia sendo subidas para a plataforma. Por quê? Todo mundo tá fazendo música de IA e subindo pro Spotify, achando que vai ganhar dinheiro com aquilo. E sabe o que é o pior? Alguns até ganham um pouquinho. Alguém ganha na loteria e isso incentiva os outros a jogar. E aí vira essa zona aí. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte, eu acho que é importante você se questionar o porquê que você tá fazendo música, para saber onde você se coloca no processo artístico. Como diria o meu amigo Nan, que aliás é um baita de um artista, além de ser um baita de um amigo, Nan, se tu estiver assistindo, beijo pra tu, tá na hora da gente tomar outro café, hein? Vamos ver isso aí. Ele, esses tempos atrás, ele falou um negócio pra mim que eu concordo 1000%, que é a arte é incompatível com o capitalismo. E eu acho isso de uma profundidade incrível e sim, eu concordo 1000%. Poderia fazer um vídeo inteiro só falando sobre esse assunto e os desdobramentos, né, desse pensamento, mas hoje não. Hoje eu só quero colocar o seguinte, uma vez que você tem a arte, eu não vejo problema nenhum nesse resultado ser comercializado. O meu problema é com alguém que na verdade é um comerciante que faz a arte como produto. É completamente diferente. Eu entendo que a música ela é um serviço hoje em dia e que ela pode ser lucrativa. E é por isso que tem tanto produtor de prompt aí, é por isso que tem tanto artista efêmero para tentar ficar famoso e fazer um dinheiro rápido. Eu entendo. Isso sempre existiu. Eu por muito tempo trabalhei só pela visão artística da coisa. Eu era contratado para ser produtor num disco de um artista ou de uma banda e eu amava fazer isso daí. Mas aí com as facilidades digitais eu comecei a gravar em casa e aí eu conseguia cobrar menos do artista e ganhar mais do que eu ganhava antes trabalhando em estúdio. Então, nossa, melhor pra todo mundo, né? Não. Porque aí eu comecei a entrar no lance do comércio, né? De tratar a música como um CEO trata uma fábrica que vende vidro. Como é que eu posso baratear os processos, explorar ao máximo a mão de obra e ter o maior lucro possível? É uma visão válida, tudo certo, vai lá, campeão. Só que eu, particularmente, acho muito feio fazer isso com arte. Então, olha só o que começou a rolar. Eu comecei a usar instrumentos de mentira nas minhas produções, MIDI, VSTs, samples e por aí vai. E há anos atrás, quando essas coisas começaram a se popularizar, né, esses plugins aí que chegam no som, a gente acreditou, né, que realmente eles estavam chegando no som e assim seguiu. Só que olha só que interessante, depois de uns anos trabalhando assim, eu comecei a perceber que parecia que as minhas produções estavam piores. E é contraintuitivo, né? Digo, como é que eu tô trabalhando com isso há tanto tempo e eu tô cada vez pior? E não é que eu tava cada vez pior, é que a minha percepção do processo estava ficando cada vez melhor. Eu comecei a perceber o quão feio era o uso de um sample, o uso de um MIDI, onde deveria ter sido, na verdade, um músico, um artista fazendo a parte. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Marvin, que é um duo de jazz fusion, que eu gosto pra caramba. Mais do que a música deles, eu gosto dos vídeos que ele faz, porque é sempre cutucando, assim, as verdades. Ele incomoda muita gente, porque ele compra umas brigas que valem a pena serem compradas. Enfim, muita gente odeia o cara, eu adoro. E esses dias ele tava comparando as pessoas que usam MIDI nas produções com as pessoas que colocam planta de mentira dentro de casa. Eu achei a analogia perfeita, porque os dois o fazem pelo mesmo motivo. Ah, é bonitinho, é bom o suficiente e ninguém percebe que é de mentira. Amigão, te contar um segredinho.
todo mundo percebe que é de mentira, tá? Você não tá enganando ninguém. Aliás, você tá enganando uma pessoa, você mesmo. E vamos mergulhar um pouquinho nessa analogia. Quando você vai num consultório, sei lá, e tem um monte de planta falsa lá, você percebe que o ambiente é meio estéril, né? Tá bonitinho, mas é estéril. Aí quando você vai na casa de uma pessoa que tem plantas de verdade, te traz uma sensação mais gostosa. E sim, é mais complicado, dá mais trabalho. É meio sujo, né? Porque aí tem terra, na hora de regar, suja. Sim, é mais bagunçado. E ainda assim, muito melhor. A mesma coisa acontece na música, gente. Quando você usa os instrumentos virtual, fica tudo limpinho, fica tudo bonitinho, mas fica estéril. E quando você usa instrumentos de verdade, com músicos de verdade tocando, é um pouco mais sujo, é um pouco mais bagunçado e é muito melhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É lógico que existem estilos de música que tudo bem, né? Se você tá fazendo música pop comercial, é um estilo de música que usa sample, que usa instrumento MIDI, que edita-se muito a voz, né? A questão da afinação, em que a mixagem é super forte e comprimida. Então, sim, a estética do estilo já comporta essas atitudes. O problema é quando você tá querendo fazer uma música que deveria ser orgânica e aí você não faz ela orgânica. Então você vai lá, a música na verdade ela é bateria, piano, cordas, sei lá, e aí você vai lá e faz tudo isso programado com MIDI. E aí não rola. Você não tá enganando ninguém. De novo, eu tomei essas decisões no passado. Eu me arrependo muito de ter tomado. Eu comecei a ficar incomodado com o som das minhas produções e aí eu comecei a contratar mixadores, né? Porque eu achei que o problema estava no final, né? Eu precisava que a minha música soasse melhor. O problema é a mixagem. E sim, eu comecei a mandar para os mixadores e de fato as músicas voltaram melhores. Tecnicamente falando, beleza, com volume, com todo o campo de frequência sendo ocupado no espectro ali, né? Beleza, melhor, mas ainda não corrigiu o problema, porque o problema era mais fundo. O problema estava nos meus arranjos com instrumentos de mentira. Uma mixagem boa começa no arranjo. Há anos atrás eu tive a oportunidade de ouvir um disco do Green Day, só as faixas captadas do disco. E vocês não estão entendendo o quão incrível já estava aquilo. Aí na hora que vai mixar, na hora que chega na mão do Chris Lord-Alge lá, ele não faz muita coisa, porque o som já chegou incrível para ele. We're going to see how this triple, this guitar kicks in. So there's our triple to this. So same thing, we're going to match those up with a pair of LA3As. Começa na concepção do arranjo, o que você vai fazer. Depois, na qualidade da gravação, porque sim, existe uma diferença absurda entre captar e gravar. As pessoas que captam normalmente dizem assim, na mixagem a gente chega no som. Não vai chegar não. Você tem que buscar o som que você quer ouvir no final, no começo. Aí o mixador vai melhorar aquilo e vai chegar naquilo que você estava imaginando. E tem outra, para nós produtores aqui que temos mania de fazer tudo em casa, eu, por exemplo, sou guitarrista e eu toco guitarra há mais de 30 anos. Então tudo relacionado à guitarra, para mim, é muito minucioso. Eu percebo tudo. Eu sou bastante obcecado pelo instrumento. E você, de repente, tem essa mesma relação com o teu instrumento. Pensa que tem uma pessoa que tem essa mesma relação com a mixagem, com o som das coisas, com as técnicas usadas, com mesa de som, com equipamento. É essa pessoa que devia estar mixando as tuas músicas, as nossas músicas, não a gente. Então sim, eu comecei a fazer as minhas músicas feitas em casa, com mixadores bons e a música melhorou, mas ainda não chegou naquele nível. Por quê? Porque eu estava mentindo nos processos. E vamos lá, voltando pro exemplo do pop, sim, eu produzi uns pops nos últimos tempos e mandei mixar e ficou incrível, porque faz parte da estética, do estilo. Mas eu tomei uma decisão, e isso é um pouco mais recente, sempre que a música for orgânica, sempre que a música pedir instrumentos orgânicos, por exemplo, eu vou lá e recebo a música de um artista, né? Por WhatsApp mesmo, a música tocada no celular. Com isso eu faço o arranjo, uso o VST, uso o instrumento MIDI ali, só para chegar no que a música pode vir a ser, né? Só para ilustrar. É tipo desenhar o storyboard do filme, sabe? O problema é que muitos produtores, eu incluído, tava terminando o storyboard e dizendo assim, tá pronto. Não tá, né? Agora tem que filmar, né? Então, agora tem que gravar. E é isso que eu comecei a fazer de uns tempos pra cá. A pandemia forçou nós
nós a trabalharmos de casa durante um tempão, né? Então a gente se acostumou com os processos de gravar online. Então hoje é muito fácil você gravar qualquer instrumento online. Se você fez lá o teu arranjo da tua música e você segue um baterista que você gosta muito, manda um direct pra ele, manda a música pra ele. Ele vai ter o equipamento pra gravar em casa, ele vai gravar e vai te mandar os arquivos bonitinho e vai ser 1 milhão de vezes melhor do que se você tivesse feito a música com o teu MIDI, com a tua bateria de mentira ali. 1 milhão de vezes melhor, vai por mim. E aí assim, então, voltando pra minha situação, mais recentemente eu parei então de usar instrumentos de mentira quando a música pede um instrumento de verdade, e eu parei de mixar também, de confiar no Isotope, né? Você tá ligado, você também faz isso. Usa lá o Imager, usa o Ozone lá, e dá pra chegar numa sonzeira. E cara, eu sei, dá pra chegar numa sonzeira. Fica bom, não fica incrível. Pra ficar incrível, gente, tem que confiar nos processos, tem que respeitar a música como ela já foi respeitada um dia. Isso foi se perdendo com a tecnologia, né? E de novo, tem os lados positivos e tem os lados negativos. O lado positivo é que vários gênios se criaram em casa, né? O lado negativo é que várias outras pessoas acharam que elas podiam fazer igual os gênios fazem também. Então o papo que eu tô colocando aqui é o seguinte, é entender os porquês. Por que você tá fazendo música? Isso não necessariamente precisa ser uma resposta singular. Eu mesmo trabalho com artistas, assim, os mais variados possíveis. Tem artista que eu trabalho que é só acústico, assim, é só violão e voz. Tem artista que eu trabalho que é pop, que é tudo instrumento virtual, que é tudo editado. E tem artistas que querem chegar naquele som de verdade. E aí é o seguinte, essas coisas custam dinheiro, gente. Grande parte do incentivo da gente ter começado a produzir em casa e usado instrumentos de mentira foi grana, né? Porque fica mais barato pro artista contratar um produtor para fazer tudo em casa, e o produtor recebe mais do que se ele tivesse, por exemplo, sendo contratado por um estúdio para fazer a produção musical de um disco, por exemplo. Então parece que é melhor para todo mundo, né? É melhor pro produtor que ele ganha mais, é melhor pro artista que ele investe menos. Tá, mas e o processo, que é a arte? Perde-se. Eu sempre dou a analogia dos produtos industrializados e dos produtos artesanais. E eu acho sim que a música está nesse estágio hoje em dia. A música da Suno, ela é boa o suficiente, mas ela é um ultraprocessado que está na prateleira do supermercado. O que eu faço? Criando um arranjo sem usar a inteligência artificial, depois contratando músicos para executar aquilo e depois mandando para um mixador finalizar isso tudo, seria o artesanal. E o artesanal custa muito mais caro. Se você vai no mercado, compra um pão normal lá, você vai gastar R$5. Se você vai comprar um sourdough numa padaria de fermentação natural, vai custar R$30, R$40. Custa muito mais caro. Na música é a mesma coisa. E eu só acho importante a gente entender para que a gente está fazendo aquilo. Eu estou criando um produto que vai ser comercializado de forma industrial, onde tá ok usar prompt, tá ok usar IA, tá ok usar os plugins para mixar. O objetivo é comercial, então é gastar o menos possível e tentar maximizar os retornos. Beleza, minha decisão e o meu processo é um. Agora não, a gente está fazendo aqui, que nem eu tenho alguns artistas que eu estou trabalhando recentemente e que eu vou comentar sobre eles no futuro com vocês. Inclusive isso é uma coisa que eu tenho a maior dificuldade, que é falar sobre o meu trabalho, falar sobre as coisas que eu produzi nos últimos tempos. Eu tenho uma dificuldade enorme com isso, eu nunca falo das coisas que eu estou produzindo, eu nunca mostro para ninguém, porque eu me considero meio que um encanador no processo, sabe? Eu sou um jardineiro. A música do artista é o jardim e eu sou o jardineiro. É isso. Quando alguém passa na frente do jardim, da casa da pessoa, eu quero que ela olhe o jardim e diga, nossa, que lindo. Mas ninguém vai bater na porta dessa pessoa e vai dizer assim, quem que é o teu jardineiro? Enfim, voltando a esses artistas incríveis, alguns entenderam que pra gente chegar no resultado que a gente sonharia em chegar, a gente vai ter que investir de acordo. E aí envolve tudo isso que eu falei. Envolve o meu cachê, envolve o cachê de outros artistas envolvidos na gravação, envolve o cachê de um mixador, de um masterizador, e tudo isso para chegar depois num resultado que a Suno gera em segundos para você. Então a questão é, se você não se importa com os processos, sim, a Suno é boa o suficiente, mas lembrem-se, a arte não é o produto final, a arte é o processo, e se você não se importa com o processo, talvez você não se importe com arte. Então o meu convite para vocês é o seguinte, entendendo
entendo inclusive as limitações financeiras de muita gente para produzir uma música do jeito ideal, que seria usando profissionais, né? O meu conselho é o seguinte: tenta fazer as coisas no processo mais verdadeiro possível. Ao invés de gravar um take de voz bom o suficiente e depois afinar ele, tenta gravar o melhor possível, quantos takes forem necessários, e tenta cantar o melhor possível. Vai te tornar um artista melhor. Se você não tiver dinheiro para gravar uma bateria, vê se você não tem de repente um amigo que possa te ajudar, um amigo músico, pede um favor para ele gravar a música para você. Ah, não vai ter jeito. Pô, então será que não é melhor não usar uma bateria? E de novo, use os instrumentos de mentira, mas quando você for assumir que eles são instrumentos de mentira, não tenta copiar as coisas de verdade com MIDI, porque senão você vai virar a pessoa da planta de mentira na sala. Enfim, esse é um papo que pode ser longuíssimo e provavelmente, quase que com certeza, eu vou voltar a falar sobre isso daí daqui a alguns vídeos. Então, caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí. Se não for pedir demais, já deixa o like também para sinalizar o robozinho aí, me dar uma forcinha nessa louca plataforma, que na verdade é uma plataforma fria e estéril também, né? O que torna ela quentinha é a conexão que a gente tem. Então, bora se conectar. Inclusive, me acha lá no Instagram, vamos ser amiguinho, vamos tornar essas conexões de mentira em algo de verdade. Vamos transformar as coisas efêmeras em coisas duradouras. E vamos fazer arte da melhor forma que a gente puder fazer. Lembra que cada vez que você está se expressando artisticamente, você está deixando o mundo um pouquinho mais bonitinho. Nem tudo precisa ser um produto. Você não vai jogar bola com teus amigos na segunda-feira porque você sonha em ser atacante do Santos. Não é esse o objetivo. Então por que quando você vai fazer uma música, você tem que necessariamente estar sonhando em ser famoso? A gente, na verdade, tem que voltar a enxergar a música como expressão artística. Nem tudo precisa ser comercializado, gente. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Talvez você discorde dela. Então eu aguardo vocês aqui nos comentários, aguardo vocês no Instagram também e aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Então um beijo pra vocês e até lá. Tchau!